Bom, pessoal, então nas últimas aulas, né, nós vimos o processo de engenharia de requisitos, vimos várias técnicas para licitação de requisitos e especificação de requisitos, vimos como funciona um documento de requisitos e vimos algumas técnicas para validar, né, os requisitos desses documentos. Bom, agora a gente vai ver rapidamente como funciona a parte da engenharia de requisitos, ok? Especificamente como funciona a gerência de requisitos em modelos de qualidade de software, especificamente no MPS-BR, que é um guia para a melhoria de processos de software, né? Então, a engenharia de requisitos será tratada no nível G e no nível D. Então, o nível G ele trata a gerência de requisitos e o nível D o desenvolvimento dos requisitos, ok? Bom, então no nível G, o propósito, né, do processo da gerência de requisitos é gerenciar os requisitos dos produtos e componentes dos produtos do projeto e tentar identificar a inconsistência entre esses requisitos. Os planos e produtos de trabalhos do projeto também. Bom, essa definição ela vai ficar um pouco mais clara nos próximos slides, certo? Bom, então a gerência de requisitos ela garante que as alterações de requisitos sejam refletidas nos planos, nas atividades e nos do projeto, e é uma atividade que deve ser considerada em todo o ciclo de vida do produto do software. Ok? O processo de gerência de requisitos é fundamental para o processo de engenharia. E lembrando que qualquer estimativa de custo de prazos, seja ela baseada no escopo do projeto, né? Ela é baseada no escopo do projeto e, portanto, nos requisitos do projeto. Okay? Bom, então a gerência de requisitos ela é composta por 5 resultados esperados. Então, o modelo de espera que é o atendimento dos requisitos seja obtido junto aos fornecedores de requisitos, que os requisitos sejam avaliados com base em critérios objetivos e que a equipe técnica se comprometa com esses requisitos, certo? Ele exige que haja uma matriz de rastreabilidade bidirecional e que hajam revisões em planos e produtos de trabalhos do projeto visando identificar e corrigir inconsistências em relação aos requisitos. E por fim, o modelo espera que as mudanças nos requisitos sejam gerenciadas e controladas ao longo do projeto. Então, nós vamos discutir cada um desses resultados esperados nos próximos slides. Bom, então o primeiro resultado esperado é o entendimento dos requisitos e ele é obtido junto aos fornecedores de requisitos e envolve a utilização de técnicas de licitação de requisitos para entender e extrair informações dos fornecedores de requisitos, certo? Então, alguns possíveis subprodutos desse entendimento dos requisitos, que podem ser uma proposta técnica, com os requisitos de cliente, um documento de requisitos, com os requisitos funcionais de sistemas, mais detalhados, eventualmente uma ata de reunião, na qual se registra o fornecedor de requisitos, e até mesmo o próprio plano de projeto, que pode ter tantas informações a respeito dos objetivos do projeto, que estão sendo relacionados aos requisitos, quanto os papéis envolvidos nessas atividades, especificamente o fornecedor de requisitos. Ok? Bom, é importante estabelecer critérios para distinguir os fornecedores de requisitos. Então, quer dizer, como um analista sabe quem é o fornecedor de requisitos? Bom, normalmente, a pessoa mais experiente dentro da organização é quem conhece mais o modelo de negócio da empresa, na qual vai ser desenvolvido o software. Então, eventualmente, pode ser um fornecedor de requisitos, consultores que estão evoluindo o modelo de negócio da empresa, as políticas e procedimentos da empresa, podem eventualmente ser fornecedores de requisitos, certo? E os próprios analistas da empresa desenvolvedora de software, especificamente analista de negócios que tem um domínio sobre o tipo da indústria ou o tipo da empresa na qual vai ser desenvolvido o projeto, certo? Ele pode se tornar um fornecedor de requisitos, ok? Então, o objetivo desse resultado esperado é garantir um entendimento dos requisitos com esses fornecedores para que os participantes do projeto possam avaliar e se comprometer com eles. Okay? Então, escolha das técnicas de gestão de requisitos e especificação adequada pode ajudar também
né, a utilização de uma entrevista, uma prototipagem, o brainstorm, o JAD, ou qualquer outra técnica já discutida e já estudada no início dessa disciplina. Bom, o entendimento dos requisitos, ele nunca é obtido definitivamente, certo? Então, é importante que haja um mecanismo que possibilite que o cliente consiga se comunicar com a empresa que está fornecendo o produto ou o serviço. Então, por exemplo, qualquer tipo de ferramenta de insert tracking pode ser utilizada para esse fim. Então, ferramentas de controle de acesso do cliente, onde ele possa logar nela, solicitar novos requisitos, solicitar alterações de requisitos. Ferramentas como Mantis, por exemplo, Bugzilla ou o próprio Redmine são utilizados com frequências para esse tipo de fim. Okay? E é claro, por trás dessas ferramentas tem que ter todo um processo de controle integrado de mudanças, na qual a empresa que está desenvolvendo o software, né, ela possa avaliar a solicitação de mudança, avaliar o impacto técnico disso no projeto, ok? Qual seria o impacto em outros requisitos, qual é o impacto em termos de tamanho, se aumentou o tamanho do software ou se diminuiu, o impacto do esforço de custo, entre outros tipos de alterações dentro do software. Tudo isso deve ser analisado, os novos requisitos ou alterações dos requisitos devem ser avaliadas, deve ser obtido um comprometimento da equipe com essa mudança e deve ser dado no feedback para o cliente também. Bom, então o segundo resultado esperado, certo? Diz que os requisitos são avaliados com base em critérios objetivos e um comprometimento da equipe técnica com esses requisitos obtidos, certo? Então, o modelo ele exige que haja algum tipo de critério objetivo para a aceitação dos requisitos. Ele exige que haja uma avaliação objetiva. E então, a avaliação objetiva ela ocorre quando você está avaliando algum tipo de artefato com base num conjunto de critérios. Os critérios são utilizados aqui, né, são, por exemplo, completude, consistência, ambiguidade, testabilidade, e aí vai. Então vocês estudaram isso e também na fase de validação de requisitos, aqueles processos de engenharia de requisitos, bastaria utilizar um documento ou um checklist com aqueles processos que foram definidos nas últimas aulas, e aí você analisa os requisitos para garantir se esses critérios foram cumpridos. Ok? Bom, então como que funciona uma avaliação objetiva? Inicialmente você tem uma reunião, né, que utiliza algum tipo de técnica para ele citar os requisitos. O analista de requisitos ele produz um documento de requisitos. Esse documento de requisitos ele deve ser avaliado por alguém da equipe técnica ou mesmo pela equipe técnica como um todo, certo? Essa equipe técnica não avalia esse documento de requisitos somente com base nas experiências deles, mas eles utilizam um conjunto de critérios que normalmente está previsto em um checklist, né, de requisitos. E aí, com base nessa avaliação da equipe técnica, eles geram um relatório de não conformidades. E esse relatório de não conformidades será repassado para o analista de requisitos e ele vai ter um feedback a respeito disso. E o analista de requisitos vai então atualizar e corrigir o documento de requisitos, né? Que vai mais uma vez ser revisado e por fim pode-se gerar uma ata de reunião dizendo que houve comprometimento da equipe técnica com esses requisitos. Eventualmente, você pode não gerar necessariamente uma ata de reunião e esse comprometimento ele pode ser dado a partir de um envio de e-mail dos membros da equipe técnica dizendo que eles concordam com esses requisitos. Ok? Bom, então esses são os dois resultados que garantem que as empresas de software sabem quem consultar na empresa do cliente quando tiver dúvidas sobre o escopo do projeto, ou seja, o fornecedor de requisitos. E a empresa de software, ela sabe que deve ser desenvolvido e a equipe técnica do projeto está comprometida com o que deve ser desenvolvido. Okay? E também a empresa de software e o cliente estão de acordo com o que deverá ser realizado e conseguem se comunicar de forma adequada através de algum tipo de ferramenta que foi definida através de algum tipo de interface que foi definida também. E quem vai responder pelo escopo, quem vai se adaptar a receber, quem vai ser apto a receber as informações de clientes a respeito desse escopo. Tudo isso é definido pelas duas GRE. Bom, então vamos para o terceiro resultado esperado da técnica, né?
ele diz que a rastreabilidade bidirecional entre os requisitos do produto de trabalho é estabelecida e mantida. Então, o que é a matriz de rastreabilidade bidirecional? Certo? A matriz de rastreabilidade bidirecional, ela identifica desde as necessidades primárias do cliente, do problema, até os requisitos de software, as classes, os scripts de testes, entre outras coisas. Então eu vou mostrar uma matriz de rastreabilidade aqui. Né? Esse aqui é um exemplo de matriz de rastreabilidade bidirecional. Foi desenvolvido na ferramenta chamada Enterprise Architecture. E a gente vai ter uma aula ainda usando o Enterprise, né, como que monta todo esse processo da ferramenta. E a gente vai explicar depois um pouco mais com detalhes como que funciona todo esse processo. Bom, então eu tenho, por exemplo, os requisitos de clientes. Esses requisitos de clientes estão na fase de prospecção, por exemplo, onde eu identifico essa primeira coluna à minha esquerda. E a partir do momento que eu vou para a fase de análise, eu decomponho os requisitos funcionais de cliente em requisitos funcionais de sistema. Então a granularidade deles é menor. Eu detalho mais como funcionam esses requisitos, eventualmente eu posso documentar esses requisitos nas formas de casos de uso, certo? Porém, isso não é obrigatório, é só um exemplo. E aí, eles vão ser implementados através de uma classe que tem um conjunto de atributos, esses atributos podem ser facilmente identificados dentro do documento de requisitos. Okay? E aqui eu tenho os métodos que implementam esses requisitos, né, nas classes. Eu ainda posso ter aqui uma série de outros artefatos, como por exemplo, tabelas de diagramas de entidade de relacionamento para o banco de dados. Eu posso ter casos de testes vinculados a esse diagrama. Eu posso vincular as atividades do meu cronograma, entre diversas outras coisas, outros artefatos, certo? Bom, então aqui eu mostrei para vocês a rastreabilidade horizontal, mas também pode existir, pode não, existe a rastreabilidade vertical, quando o requisito se relaciona com outro requisito, né? Especificamente, a alteração e a remoção de uma entidade, ela depende da consulta da entidade. Então a consulta, ela não está expressamente nesse exemplo, né? Explícita nesse exemplo, mas se eu tivesse uma consulta, um requisito de consulta ele deveria estar ligado à remoção, por exemplo, ou à alteração de uma entidade. Isso serve para todos os outros elementos da matriz de rastreabilidade, inclusive casos de uso, diagrama de classes, entre outros. Ok? Então nós vamos ver nas próximas aulas uma ferramenta para elaborar a matriz de rastreabilidade bidirecional, que é o Enterprise Architecture, e uma outra ferramenta, que é o Redmine, onde a gente vai conseguir fazer uma rastreabilidade de maneira um pouco mais inteligente até. Bom, então o modelo, ele quer que você garanta a rastreabilidade dos requisitos, para garantir que esses requisitos de menor nível ou derivados estejam documentados nos outros requisitos, certo? Então a principal evidência da execução, né, do resultado esperado é uma matriz de rastreabilidade bidirecional, e essa matriz é especialmente necessário e útil na condução da análise do impacto de mudança dos requisitos nos planos de projeto e as atividades e produtos trabalhados, certo? Bom, então, por exemplo, se eu for alterar algum requisito que esteja relacionado com outro requisito, eu consigo avaliar o impacto de uma mudança no requisito nos outros requisitos. Isso me dá pelo menos uma dica de onde que o impacto vai se propagar, né? O problema pode se propagar pelo sistema. Essa matriz aqui, ela está expressa de forma bem simples, mas frequentemente ela pode ter requisitos que ter relação com mais de uma classe, ok? Então, por exemplo, o impacto da alteração de um requisito pode ser muito grande em várias outras classes. Um exemplo real, né? Uma empresa que precisava mudar um atributo de uma entidade, e ao fazer essa mudança, o desenvolvedor tinha atribuído entre 3 a 4 horas as alterações para o cliente, nos requisitos. Na época, a empresa estava passando por um processo de consultoria de implementação do MPS-BR, né, nível G, e foi solicitado para o diretor da empresa mais prazo para que eles pudessem avaliar essa solicitação de mudança do cliente, usando uma matriz de rastreabilidade bidirecional. E quando eles fizeram essa análise, a estimativa passou de 4 horas para 160 horas. Então, eu quero dizer, existe um impacto muito maior do que foi estimado para o projeto. Né? Por isso que a gente usa essas ferramentas de matriz de rastreabilidade bidirecional.
Bom, gente, a nossa aula então vai ficando por aqui. Nas próximas aulas a gente vai discutir um pouco mais sobre a matriz de estabilidade, certo? Então eu vejo vocês nas próximas aulas.